Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Graça e paz, igreja, podeis assentar. Que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Noite de festa, noite de alegria, noite de bênção. Muito gratificante estar aqui em cima hoje. Ainda mais vendo pessoas maravilhosas que tinha tempo que nós não via, né, Roberto? Muito lindo ver a igreja assim, animada, buscando a presença de Deus, ver minha família completa aqui, ver pessoas maravilhosas que eu amo tanto, 19 anos aqui na Providência, e essa família linda que nós construímos. Eu agradeço ao pastor por essa oportunidade, os demais pastores também que sempre estão nos apoiando, estão a palavra de Santiago. Sem mais longas demoras, mais. Quero que vocês abram em Neemias, livro de Neemias. Amados, quando eu estou lendo um texto, ou um livro, ou um evangelho, o Senhor ele vem logo falando completo, né? E eu estou no ministério infantil, né? E ali a irmã Cristina, ela postou que a gente ia ler o livro de Neemias. E eu já estava lendo o livro de Neemias. Deus já estava falando comigo. Então, ali foi me preenchendo mais e mais. Voltando de parede, lendo, capítulo, e degustando. E antes da gente ler o livro de Neemias, vou contar, pode ficar aberto em Neemias, que é o versículo 5. Antes de vocês acharem aí, aqueles que não achou ainda, eu vou contar um pouco do Neemias. Neemias, ele foi escrito no exílio da Babilônia, por volta de 425 a 450 anos antes de Cristo. Porém, 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia. Alguns sabem da história. Os babilônios tomou posse, escravizou os israelitas, e a cidade ficou armada. Então, Neemias, ele não nasceu em Israel. Neemias nasceu na Pérsia, mas na Babilônia, províncias. Então, Neemias, ele teve, eu vou dizer uma coisa aqui que todos aqui possam ter. Nosso pastor pode ter, eu posso ter, o pastor Marcos pode ter, as irmãs pode ter, e todos aqui podem ter. Três atributos. Três atributos que ele tem. No livro de Neemias, você vai entender que ele realmente tem esses três atributos. Primeiro atributo. Neemias foi um intercessor. Neemias foi um intercessor nato. Segundo atributo. Neemias foi servo. Servo daqueles que tirar o chapéu. E terceiro atributo, Neemias foi um líder nato. Eu acho que os top 10 tem que estar entre os 10. Primeiro Jesus, depois Moisés, e acho que ele está ali entre o terceiro, mas ele está entre os melhores líderes que alguém me mostrou. Mas o Neemias, ele teve essas três características fortes. Glória a Deus. Então vamos abrir em Neemias, capítulo 2, verso de número 17. Duas versões, para que nós possamos entender bem essa explanação desse texto. Amém? Diz assim, em Neemias 2, capítulo 17,
Neemias 2, verso 17. Bem, quem achou? Diz assim a palavra do Senhor. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nós livrarmos desta vergonha. Amém? Vamos em outra versão agora. Glória a Deus, aleluia. O seu aleluia, o seu glória a Deus não vai atrapalhar. O seu amém não vai atrapalhar. O que importa é estar adorando ao Senhor. O Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Nós não viemos aqui para aplaudir homem. Nós viemos para aplaudir ao Senhor. Nós viemos para ouvir a palavra do Senhor. E é isso que nós temos aqui hoje. Neemias 17, 2:17, vocês não precisam de abrir, eu vou ler nessa versão aqui. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Essa versão é NVI, versão internacional, uma versão mais apurada do que a outra. Amados, Neemias, ele, como eu falei pela primeira vez, vou dizer aqui o tema, reconstruindo os muros e tapando as brechas. Reconstruindo os muros e tapando as brechas. Peguei essa visão de levantar os muros, reconstruir e tapar as brechas, para que no final nós possamos sair daqui alinhado com Deus, alinhado com o Senhor. É isso que eu tenho buscado em minha vida. E não é só eu que preciso, não é só o irmão. Lá fora tem muita gente que precisa dessa palavra. Então, como eu disse no início, que o Neemias ele tinha três características, três atributos importantes, que era intercessor, que era servo e que era também líder. A primeira situação é dele ser intercessor. No primeiro capítulo, o Neemias ele se depara com o irmão dele, vindo da cidade de Israel, de Judá, de Jerusalém, e lá ele fica sabendo através do seu irmão que a cidade estava em ruína, que a cidade estava destruída. E ele se afasta um pouco e chora, irmãos, e ora ao Senhor. Ah, Senhor, você lembra-te, Senhor. Quando você fala com Deus, lembra-te de Deus. Você está cobrando algo de Deus. Porque Deus ele não esquece de nada. Deus ele não esquece de ninguém. Deus ele não esquece da situação de ninguém. Deus ele não esquece da ruína de ninguém. Deus não esquece das promessas que ele tem para ninguém. E naquele momento ele falou: Deus, Deus dos céus, o meu povo está ali. E ele relata que ele vira as costas, ora ao Senhor, jejuma alguns dias e entrega a vida ao Senhor. Entrega aquelas vidas de Jerusalém, Senhor. Amados, vocês sabem o que é interceder? Interceder é tomar a dor do outro. É chorar pelo outro. Se você não faz isso, se eu não faço isso, eu não sou intercessor. E o Neemias, ele não conhecia o povo de Jerusalém. Ele era descendente de Jerusalém, porém não conhecia ninguém. Não conhecia a cidade, mas ele se compadeceu. E Neemias era servo do rei Artaxerxes.
É difícil, né, de falar essa palavra. E Neemias, ele se prepara para falar com o rei. Neemias, ele se programa para falar com o rei. Por isso que nós temos que falar primeiramente com Deus. E nada falar para ninguém. Fale com o papai primeiro. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu preciso. Pai, é assim. Quando você fala com seu pai querido, quando você tem intimidade com o Senhor, amados, não tem coisa melhor. E ele se preparou porque, ao mesmo tempo que a gente somos espirituais, nós também somos carnais. E passa aquele medo, passa aquelas constâncias de medo. E Neemias passou um pouco de medo na mente dele. Mas ele é encorajado pelo Espírito de Deus. Ele é encorajado pelo Senhor. Ele é encorajado para falar com o rei. Amados, vocês sabem que o servo, ele está ali para servir. Ele está ali para fazer tudo que o seu dono, o seu rei manda fazer, ou pede, ordena fazer. E Neemias, ele era copeiro do rei. O copeiro, ele tinha que fazer tudo antes do rei. O copeiro, ele tinha que tomar o vinho antes do rei para ver se o vinho estava bom. O copeiro, ele tinha que deitar na cama para ver se a cama estava macia. O copeiro, ele tinha que comer o pão primeiro do rei para ver se o pão não estava estragado, se não estava ruim. Então, ele tinha que fazer tudo antes do rei. E quando ele serve o vinho para o rei, nitidamente o rei Artaxerxes percebe que ele estava triste, né? Quantas das vezes você viu um líder nosso aqui triste? Eu quase não vejo o pastor Alessandro triste, quase, mas já vi muitas das vezes. O semblante de uma preocupação, o semblante de algo que vai acontecer. Vocês já viram em mim também, alguém já percebeu isso? Mas nitidamente o rei falou: o que estás acontecendo, Neemias? Estás triste? Isso é tristeza do coração. E Neemias encoraja, ora a Deus e fala: rei, estou triste sim, rei, pois a minha cidade está em ruína. Onde estão enterrados meus pais estão destruídos, muros estão quebrados, portões estão queimados. Eu não sei o que fazer. E o rei logo olha para ele e fala: o que pedes para mim que eu não posso te dar? O que pedes para mim? Neemias alegra o coração e pede o rei para ir resolver este problema, que é um grande pepino, um grande problema, um grande abacaxi. Amados, quando você vai resolver o problema do outro, talvez é mais difícil do que resolver o seu. Quando você se depara com alguma coisa de alguém, é mais difícil do que o seu, porque você tem que resolver o seu primeiro e depois resolver o do outro. Mas às vezes você não consegue nem resolver o seu e tem que resolver o do outro. O seu fica para trás. E Neemias pediu a autorização, pediu cartas, pediu dinheiro, pediu uma autorização, pediu para entrar em vários lugares, para passar, porque a trajetória era grande, irmãos. Era 1.400 km, era muito distante. E Neemias consegue sair conseguiu alguns homens, conseguiu dinheiro, conseguiu cartas para atravessar as províncias e foi. Chegando em Jerusalém, ele arruma um lugar para ele estar lá. E à noite ele sai para ver aquele lugar. E não fala para ninguém. Amados, olha o que eu vou te dizer agora. Se Deus tem uma promessa para você e para mim, se Deus tem algo a completar na sua vida, seja qual for, material, financeiro, espiritual, seja qual for, irmãos, não conta essa bênção a não ser para o pastor, a não ser para uma líder de intercessão, a não ser para alguém que você tem intimidade, porque senão o bicho vai pegar, irmãos, algo vai acontecer. Mas Neemias, ele não contou para ninguém. E chamou os homens
O lugar que ele andava não dava para andar, a não ser com o animal que ele estava. Deixou o cavalo de lado e começou a andar e ver os muros destruídos, paredes quebradas, portões destruídos. E eles levantam o povo e começa a chamar: vejam, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, vamos reconstruir as paredes, vamos fazer de volta, vamos fazer aquilo que é promessa de Deus em nossas vidas, vamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E nisso que ele falou, se levantou 3 homens, 3 inimigos. O inimigo se levanta através das nossas vidas, amados. Pode falar que ele vai se levantar, pode falar, é bênção, mas você tem que lutar até o fim. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar até o fim, até a última gota. E se levantou 3 homens chamados Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens eram árabes, esses homens eram gentios. Esses homens, eles não queriam nada com Deus, eles só queriam zombar, eles queriam criticar, eles falavam que não ia dar certo, eles zombavam dos homens e de Neemias, que não ia conseguir, que não ia reconstruir os muros de Jerusalém. Amados, pensa na sua mente agora, quantas pessoas já falaram: não vai dar certo, esse projeto não vai dar certo, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é desse jeito, não é assim. Quantas das vezes você não já se deparou com pessoas criticando, com pessoas falando que não vai dar certo, falando que a sua família não é de Jesus, não é de Deus, falando que o seu filho não vai voltar aos caminhos do Senhor? Quantas das vezes, irmãos, se dentro da nossa própria família às vezes tem essas pessoas contra. Então ali tinha homens querendo zombar, querendo que não desse certo aquilo que era projeto, aquilo que era sonho. Mas Neemias não ligou para isso. Neemias tinha um poder de Deus, Neemias tinha autoridade de Deus sobre a vida deles. E ele fala bem claro: as mãos bondosas de Deus estão sobre a minha vida, as mãos do Senhor, e inimigo nenhum vai contra mim, inimigo nenhum vai contra você, inimigo nenhum. Satanás não tem vez nas nossas vidas, Satanás não vai ter vez no seu trabalho, Satanás não vai ter vez na escola, na sua casa. Aprenda isso, irmãos. Se você colocar a palavra de Deus na boca e repreender este mal, tudo vai dar certo. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Amados, numa construção, para nossas casas, para o nosso dia a dia, para o muro, pastor que mexe com construção civil, eu que já trabalhei 10 anos e 4 lá vai pedrada na construção civil, né? Aprendi muito. E outros pedreiros, tem João Batista, tem muita gente, sabe que a gente precisa de algumas coisas, de algumas ferramentas. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. E para fazer uma construção, você precisa de prumo, você precisa de nível, você precisa de esquadro, colher de pedreiro, linha. E você precisa dos materiais, né? Ferro, areia, cimento, pedra, várias outras coisas, né? Tijolo. Naquela época não tinha todos esses amparados. Poderia ter o prumo, né? Da forma que eles faziam. A colher de pedreiro poderiam também ter, feita pelas mãos dele, não tinha maquinário, né? Algumas outras coisas tinham. Pedra, não tinha cimento, né? Provavelmente. Ferro não tinha. As vigas eram feitas de madeiramento. Então eles tinham, as condições deles eram mínimas do que tem hoje. A tecnologia foi muito avançada. Então eles trabalhavam, irmãos, com a colher de pedreiro, com a linha, fazendo a base, e tudo certinho. Cada um fazia no seu determinado tempo. E acreditam que eles trabalhavam, cada um com a arma na mão, uma colher de pedreiro e a espada, a colher o prumo e a lança, o escudo, para se defender dos inimigos, para se defender daquilo que ia atacá-los.
Então eles começaram a restaurar os muros, deixando direitinho, deixando arrumadinho, tudo aquilo que era promessa de Deus. Israel era um lugar de adoração, Jerusalém era um lugar de adoração, a igreja do Senhor é um lugar de adoração, a sua casa é um lugar de adoração, o teu local de ambiente de trabalho é um lugar de adoração. Hoje eu saí para falar com Deus num lugar, no secreto, e eu deparei com um jovem. O jovem estava de capu. Me estranhei, né? Porque ele estava encapuzado, quietinho. Mas vi que ele estava lendo a palavra de Deus. Depois, na hora que eu orei ali, desci, fiquei mais ou menos quase 2 horas. Desci, encontrei um senhorzinho, crente. Pensa no homem crente, inteirado na palavra. E ele me falou: olha, quando nós topamos, descemos, encontramos mais um jovem chegando de bicicleta. Essas bicicletas mais sofisticadas que tem. E eu falei: nossa, que interessante, os jovens buscando a presença de Deus. Ele falou: todos os dias ele está aí, irmão. Todos os dias ele está ali, buscando a palavra de Deus. E não é só oba-oba não, irmão. Porque muitas igrejas têm oba-oba, muitas igrejas têm um ré-pré-pré, né? Como diz aí. Mas ele busca a palavra de Deus. Ele busca intimidade. Não pode ter somente oba-oba, mas tem que ter intimidade. Tem que ter relacionamento com Deus, irmão. E não adianta você querer ser crente, ser cristão e não ter relacionamento com o Pai. Amém? Posso ouvir um amém? Não adianta, irmãos, você chorar e não ter relacionamento, intimidade com Deus. É isso que ele quer dizer. E o Neemias, ele teve intimidade com Deus, buscou a presença de Deus, foi reconstruindo canto por canto, lado a lado. E os caras intimidando, querendo fazer casinha, né? Na nossa época nós falava casinha, complô. Vamos fazer, né? Mais antigo falava tocaia. Vamos armar ali para pegar esses homens, para matá-los. Mas Neemias falava: olha, um atento e outro com a arma. Um atento e outro com a arma. Fica na dispensação do Senhor, irmãos. Fique na dispensação do Espírito Santo de Deus. Não deixe que o inimigo venha te assolar. Não deixe que o inimigo venha nos assolar. Não deixe que o inimigo venha nos contratar. Deixa não, irmão. Entregue a sua família na presença de Deus. Se o seu filho hoje não está aqui, é porque falta um pouquinho de nós, um pouquinho de mim, um pouquinho de você. Todas as vezes que você for colocar uma coisa errônea, coloca você primeiro. Eu e minha família, eu e fulano de tal. Agora todos os benevolências coloca fulana e eu e Deus. Coloca, né, a preposição primeira. Mas nós erramos muito, amados, em não colocar a nossa família na presença de Deus, em nos ajoelhar, em nos entregar, Neemias fez isso, se colocou na presença, se colocou no lugar do outro. Amém? 2 pontos interessantes aqui para que nós possamos finalizar a nossa palavra e nós entregarmos ao Senhor as nossas vidas e a ceia ser maravilhosa e completa. Muro, restaurar os muros. Você se restaura na igreja. É na igreja, irmãos, que restaura o muro. Aonde está a base? Aonde está a base? Em Jesus. Você não encontra a base na esquina qualquer. Você não encontra a base que é Jesus num bar da esquina, ou no mercado, ou em qualquer outro lugar. Você encontra Jesus na primeira vez quando você entra na igreja. É o primeiro passo que você dá. É o primeiro passo, é aqui. Você começa a restaurar os seus muros. Você começa a levantar os tijolos. Você começa a fazer a base conforme tem que fazer, alinhadinho, aprumadinho, para que lá na frente você possa ver: é aqui mesmo que eu tenho que estar. É aqui mesmo, ouvindo, degustando a palavra do meu líder, degustando a palavra do meu pastor, degustando a palavra do pregador que estiver aqui, degustando, orando e buscando aquilo que eu tenho que buscar.
É aqui na igreja, irmão. Eu não fui buscar em outro lugar quando eu estava na ruína, quando eu estava na miséria. Há 19 anos atrás, eu não fui para o bar de novo, porque lá eu ia destruir a minha vida de novo. Mas eu fui no lugar certo. Eu fui na igreja. Eu fui no lugar onde eu ia ouvir a palavra do Senhor e eu ia sair cheio, eu ia sair transformado pelo poder da palavra. E até hoje eu estou buscando, até hoje eu estou saciando. E eu não vou parar por aqui, porque se eu desistir no meio do caminho, eu sei para onde eu vou. E o Senhor sabe, eu sei da onde o Senhor me tirou. Eu sei da onde eu saí. E eu não quero voltar mais para lá. Então, a igreja é o primeiro passo, irmãos. A igreja é o primeiro lugar onde você vai buscar o Senhor. Neemias, ele tinha esse carinho por Jerusalém. Não conhecia Jerusalém, não conhecia os lugares. Então ele tinha que buscar o lugar onde ele tinha que fazer do seu povo a construção de novo, a reconstruir, a levantar de novo. Jerusalém era considerado um lugar de adoração, um lugar onde o povo adora, um lugar alto, sublime. Então nós temos que dar o primeiro passo, e pode ser hoje. O primeiro passo para a sua vida pode ser hoje. Jesus tem um encontro marcado com você hoje aqui nesta noite. Jesus, ele tem um encontro marcado comigo aqui nesta noite. Jesus, ele tem algo particular para falar com você e comigo nesta noite. Não saia daqui, irmãos e irmãs, sem a presença de Deus. Não saia daqui, irmãos e irmãos, sem aquilo que o Senhor tem para ti, tem para mim. Todos nós temos problemas com família, todos nós temos problemas com filhos, com sobrinhos, e nós vamos colocar na presença de Deus. Com esposo, com esposa, e nós vamos colocar na presença de Deus. Nós vamos colocar nos seus devidos lugares, no seu devido lugarzinho, aprumadinho, alinhadinho, tudo certinho no seu devido lugar. Amém? Segundo ponto, tapar as brechas. Tapar as brechas se tapa em casa. Tapar as brechas se tapa em casa. Tapar as brechas se tapa no seu trabalho. Tapar as brechas se tapa na escola. Amados, quando Jesus fala, eu acho que em Mateus 6, se não me engano, não sei o verso, acho que 32, mais ou menos, 30, 32. Quando Jesus fala, fecha a porta do seu quarto no secreto e ore a Deus. Entrega a sua vida a Deus. Relata a Deus tudo. Amados, quando você fecha a porta, tranca tudo, você está livre ali com Deus. Você está ali com Jesus. E a sua oração de confissão ou de entrega, ela é complexa. Porque não tem ninguém, irmãos. É quando você vai no monte, não tem ninguém, está vazio, você pode se desabafar. E eu vi um pregador, Eliseu Martins, ele falando, rasga o verbo com Deus. Você já entrou no quarto e rasgou o verbo com Deus? Deus, eu sou assim. Deus, eu sou assado. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso ser curado. Deus, o meu coração está amargurado. Deus, eu não consigo perdoar. Deus, é assim, irmãos, que tem que fazer. É tapando as brechas. É tapando as brechas. Para que o inimigo não venha te combater. Para que o inimigo não venha te atacar. Vocês lembram que eu falei há algum tempo que o texto ele vai relatar? Se vocês lerem o livro de Neemias, meus irmãos, vai ser muito maravilhoso. Leia para vocês verem. Eles fechavam as brechas e com a espada na mão. Eles colocavam um tijolo no prumo e com a lança ou com escudo para se defender dos ataques do inimigo, porque eles queriam matá-los, eles queriam feri-lo, talvez até por ofensa. No seu trabalho, por exemplo, você talvez é atacado por ofensa. Na sua casa, talvez você está sendo atacado pela mídia, pela internet, por coisas ocultas que talvez eu não sei, mas só o Senhor sabe.
E ali naquele lugar você vai entrar no secreto e vai falar com o papai. Papai, está aqui, Senhor, a minha vida. Papai, o meu filho está em tuas mãos. Talvez eu errei lá no passado. Papai, está aqui uma palavra que eu falei contrária ao meu irmão, à minha irmã. Está aqui, Senhor. Tapa essa brecha aqui, Senhor. Tapa aqui, Senhor. Então é isso, irmãos, nós temos que fazer. Não deixar as coisas errôneas, as coisas erradas, as orgias entrar dentro de nas nossas casas. Evitar ao máximo coisas que a gente não faz. Alguns irmãos aqui faz. Alguns irmãos aqui é totalmente certo, correto. Não deixa as coisas da televisão. Não deixa as coisas, né, que tira o foco, que é Jesus Cristo, atrapalhar. E nós temos que fazer isso, irmãos. Estava lá em casa um dia caçando um desenho para 2 crianças. E de repente a menina querendo um desenho, o outro querendo outro. A menina querendo um desenho, outro. A menina falou: esse eu não posso, esse eu não posso, esse eu não posso, tio. Falei: eita, peraí, deixa eu achar aqui. Aí o menino falou assim: tudo você não pode, por que você não pode? Tudo você não quer, você é chata, menina. Ela olhou assim para ele: eu sou crente, eu sou crente, a minha família é crente, e eu não posso assistir qualquer coisa. Aquilo ali quebrou meu coração. Aquilo ali quebrou o meu coração, me espedaçou. Então, amados, nós temos que ensinar as nossas crianças. Nós temos que nos dedicar a Deus em oração. Nós temos que tapar as brechas para que o inimigo não venha combater, para que o inimigo não venha nos assolar. Vocês, casais, tapa as brechas. Tapa as brechas. Orem juntos. Entregue a sua vida juntos ao Senhor. Se puder ler a palavra juntos, porque aqui às vezes é difícil, né, irmãos? Um trabalha para um lado, outro para o outro. Mas coloque na presença de Deus. Tape as brechas no trabalho. Tape as brechas. Você está sendo atacada. Olha, a palavra está aqui. Jesus te ama. E eu também. Com muita paciência, com muito amor. Talvez as pessoas vão te assolar. E você está com o coração contrito, cheio de Deus, cheio do amor de Deus. As pessoas vão te atacar, vão querer tirar você do foco, vão tirar você da obrigação, vai tirar você do sério. Mas a palavra está dentro do seu coração. A base, que é Jesus, ela está dentro do seu coração. A pedra angular está dentro do teu coração. Se liga nessa palavra. Jesus, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando nós formos assolados, nós vamos combater com a palavra de amor, com a palavra de Deus, em oração. Se você não quiser responder, você ora em silêncio. Você está repreendendo ali, ora em silêncio. A pessoa fala: por que essa pessoa está em silêncio? Por que essa pessoa está assim? Por quê? Lá no meu trabalho, só estou finalizando, gente. Esses dias está um caos, né? Porque eu trabalho no HFA, né? Algumas pessoas aqui sabem. E lá está dispensando algumas pessoas. E não é poucas não, viu? Eles estão diminuindo o quadro, diminuindo custos. E as pessoas ficam agitadas, preocupadas, né? Com o que vai acontecer. E quem é servo, quem é maduro, quem já sabe, né? Quem já passou por outras empresas, sabe que pode passar por isso. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Ele nos ensina a vencer. Ele nos ensina a adaptar a este mundo, a esse sistema. E algumas pessoas da minha equipe foram dispensadas, desligadas da empresa. E outras de outras empresas também, que eu fiquei sabendo. E uma das servas do Senhor passou por mim, dizendo ser serva, né? Eu não sei qual a conduta dela, mas eu sei que ela fala de Jesus. Passou por mim ontem, eu também fiquei meio um pouco, não porque eu fiquei aflito, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado com a situação.
E ela falou o seguinte: eu não queria ver essa pessoa, mas eu vou ter que ver. E aquilo ali, eu olhei para ela, ela passou, bateu o seu ponto, né? Seu ponto, né? E voltou. No que ela voltou, falou: olha, irmã, Deus nos prova naquilo que você não quer. Deus nos prova naquilo que você não quer. Preste atenção, irmãos. Talvez você não quer abraçar aquela pessoa, Deus vai lá e te prova. Talvez você não quer falar da palavra de Deus para aquela pessoa, Deus vai lá e te prova. Fala do amor de Deus para ela. Abraça aquela pessoa, perdoa aquela pessoa. Abraça seu filho ou seu irmão que você não quer abraçar, vai lá e abraça. Deus está te chamando nesta noite, irmãos, para tapar esse tipo de brecha, para que nós não demos vazão a Satanás, para que a nossa família seja feliz, unida. Ah, mas eu oro tanto pelo meu filho, ele não vem para a igreja. Ah, eu oro tanto pelo meu ente querido, ele não vem para a igreja. Continue, não para não. Continue, porque vai dar certo. Um dia você vai ver a vitória concretizando na sua vida. Um dia você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite. E com o intuito de fechar as brechas, tapar as brechas. Amado, para concluir, quando você tapa as brechas, a brecha ele tem um buraquinho, né? Ou maior ou grande, ou o tamanho de um tijolo, até, né, menor. Ali você pega um pedaço de um caco de tijolo, um pouco de massa, pode ser ela forte ou pode ser ela, né? Coloca ali, tapa, passa a colher, né? Para dar uma amaciada ali na massa, dá uma tapada e fecha. Ali brecha nenhuma, depois que você rebocar a parede ou o muro não vai passar. Ali coisa nenhuma vai passar. E com o que é que nós temos que tapar as nossas brechas espirituais, amados? Nós temos que tapar as nossas brechas com oração, jejum e palavra de Deus. Nós temos que fechar e tapar as nossas brechas com a nossa conduta, com o nosso testemunho, com o nosso caráter. Nós temos que tapar as nossas brechas com o nosso semblante de Cristo, porque nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite. Que o Senhor venha derramar da graça dele sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? E graças a